relação à prostaglandina, o que é essa medicação, tá? A gente vai usar naquele paciente que tá com uma hipoxemia persistente, então a saturação tá baixa e não respondeu ao oxigênio, porque eu já imagino que é uma cardiopatia que tem dependente de canal, tá? Ou é uma circulação em paralelo, ou ela tem essa dependência do canal arterial para que seu paciente seja oxigenado, tá? Ou em situações em que você tem um débito cardíaco baixo, sinais de choque que não respondeu às medidas iniciais, não respondeu ao volume, um pouquinho de volume, não respondeu ao diurético, não respondeu à droga vasoativa. Então, você imagina que tem um canal arterial que está se fechando ali nos primeiros horas, dias de vida, e aí você precisa manter esse canal arterial aberto, tá? Então, vocês verem que aqui eu não estou falando de doenças específicas, eu falei lá no começo, mas aqui eu não estou falando, tá? Por quê? A gente tem que entender, tem hiperfluxo pulmonar, tem sinais de que está muito sangue no pulmão, ou tem sinais, e o paciente está cianótico, e ele está com sinais de baixo débito, né? Ele está chocado, ou é um paciente que tem pouco sangue no pulmão, está cianótico, não está oxigenando, tá? Então, é muito mais importante entender esses conceitos do que ou cianótico, ou acianótico, ou a própria doença em si. Porque aqui a gente está trabalhando com, por exemplo, um paciente que eu não tenho diagnóstico, eu não sei o que é, eu não tenho um cardio disponível no segundo andar. Você vai ligar lá e falar, ei, page cardio, e aí ele desce para te ajudar, tá bom? Certo? Então, a prostaglandina, ela deve ser feita de forma imediata, não precisa esperar a confirmação diagnóstica, nem o cardio, tá? Ela age de que forma? Ela faz uma vasodilatação da musculatura do canal arterial lá nos primeiros dias de vida, no período pós-natal, e geralmente ela tem efeito até o primeiro mês de vida, tá? Então, ou se houver um fechamento total, também não vai adiantar, tá? Então, passou de um mês de vida ou fechou o canal fechado, ele não abre de novo, tá? Então, ainda ele aberto, você tenta mantê-lo aberto do jeito que ele ainda está, tá bom? Certo? Então, essa que é a intenção, a gente quer manter esse canal arterial aberto até ver o diagnóstico etiológico e definir o tratamento certinho junto com o cardio, tá? Então, é uma indicação de início muito rápido, em questão de 15 a 30 minutos, a gente já melhora, já observa uma melhora, tá? Tanto na saturação quanto nos sinais de baixo débito cardíaco, a depender. Aí, aqui, a dose, esse manual da SBP, ele traz uma dose inicial de orientação de 0,01 microgramas por quilo por minuto. O Neofax também traz aqui essa dose, tá? O Textbook of Pediatric Emergency, tá? Emergency Pediatric, ele traz 0,05. Então, ele coloca a dose inicial como dose máxima. Então, achei divergências na literatura. Eu optei como deixar aqui na aula para vocês. O que a gente tem de mais novo é aqui do Brasil, ok? Então, essa aqui é de agosto de 2022 agora. Então, eu trouxe o que a SBP está recomendando. Mas já adianto que eu achei divergência. Até me conta se vocês têm o hábito de usar Prostin e qual é a dose que vocês costumam usar, tá? Então, a gente vai aumentando gradativamente isso aqui. Vamos calcular juntos. Aguenta aí, tá? De preferência, um acesso profundo e central, certo? Por quê, mas eu não posso fazer no periférico? Pode extravasar e aí dá algum problema? Não é nem isso. É que se você tá no periférico, que a gente sabe que, principalmente nos pequenininhos, você perde com muita facilidade aquele acesso, né? Extravasa. Até você conseguir pegar outro, a chance do seu paciente ficar instável de novo e piorar de novo é muito grande. Então, por segurança do paciente, um acesso que seja mais durável, tá? Que você tenha um risco menor de perder, ok? Os principais efeitos colaterais que a gente tem que ficar atento é a apneia, pode fazer, e a hipotensão, então tem que ficar muito de olho. O paciente tenta na UTI neonatal, ou na UTI pediátrica, se for um lactente, né? Na verdade, não pediátrica, né? Que já não vai ter mais canal aberto, certo? Perdão, UTI neonatal, tá bom? Então, UTI neonatal, bem monitorizado, que pode fazer apneia, pode fazer hipotensão, certo? E principalmente com doses maiores que 0,03 microgramas por quilo por minuto. Também pode fazer hipertermia, então febre. Aí você fala, você não sabe se é sepse, né? Se é sepse neonatal. É difícil mesmo. Neonatal é muito parecido os sintomas, né? Irritabilidade, pode fazer edemas e um racho cutâneo que é bem menos frequente. Os mais frequentes são apneia e hipotensão, tá? Então, agora a gente vai calcular a prostaglandina. A dose inicial é de 0,01 microgramas por quilo por minuto. A gente tem duas apresentações possíveis. A de 500 microgramas por ml, que já vem a ampolinha de 1 ml diluída, e a de 20 microgramas por ml, que ela é um pó que você dilui, ok? A gente tem mais fácil aqui acesso de 500 microgramas. Até me falem também qual que vocês têm acesso mais facilmente, tá? A concentração da solução é de 2 a 20 microgramas por ml, e o exemplo aqui é uma criança de 3. A gente tem uma aula na comunidade, chama Prescrição na Pediatria, onde eu falo sobre todos esses conceitos. O
que é apresentação, o que é diluição, o que é concentração, tudo isso, tá? Eu acho que são conceitos fundamentais, porque senão a gente não consegue prescrever uma criança, porque a criança é tudo por quilo, né? Não é uma ampola em 100 ml. Brincadeira, desculpa aí quem atende clínica. Mas a gente sabe que tem essa questão das diluições, tá? Eu trouxe aqui um nome comercial que é muito frequente, né? O Alprostad, eu não tenho nenhum vínculo, não ganho nada com isso, tá certo? Mas é o que a gente tem muito frequente, 500 microgramas por ml, tá? A diluição padrão é 50 ml ou de soro fisiológico ou de soro glicosado a 5%. Então, se eu pegar 500 microgramas e eu diluir em 50 ml, no final eu vou ter uma concentração de 10 microgramas por ml, tá? Então, essa é uma concentração padrão, uma que a gente pode fazer. Então, só lembra lá, uma ampola para 50 de soro, ok? Então, vai estar dentro aqui do meu permitido, da recomendação de concentração final para infundir no meu paciente. E o que a gente vai fazer? Essa fórmula vale para todas as medicações de infusão contínua, tá? Eu gosto muito mais dessa fórmula, que a gente já acha a vazão direto. Então, como que funciona ela? É a dose que você vai usar, vezes o peso, vezes o tempo em que você vai infundir. Aqui eu já coloquei 10, mas a gente pode usar para droga vasoativa, a gente pode usar para acetanalgesia, tá? Aí aqui você vai dividir pela concentração final da solução, tá? Esse valor que eu coloquei no X aqui já vai te dar quantos ml hora da solução. É muito tranquilo, tá? A gente tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, a dose. Se a dose é em microgramas, a concentração também tem que estar em microgramas. Eu não posso dividir, por exemplo, centímetros por metros. Não existe isso. Então tem que ser a mesma. Hoje a gente fugiu da palavra na minha cabeça. A pessoa não dorme, tem um ano, ela fica assim mesmo, tá? Mas é a mesma medida, certo? O mesmo valor de medida, certo? O peso em quilos, né? E aqui o tempo depende também. Eu não tô achando a vazão em ml por hora, então, por hora. Aqui a dose é em minutos. Então, aqui o tempo vai ser 60, ok? Porque eu tenho 60 minutos em uma hora, ok? Se fosse, por exemplo, um midazolam, que a gente faz sedação contínua, 0,1 miligramas quilo hora, então seria 1. O tempo aqui seria 1, porque uma hora, beleza? Então a dose de 0,01, o peso da criança é de 3, 60 minutos dividido por 10. Vai dar uma vazão de 0,18 ml hora. Aí quem não faz NEL entra em surto psicótico agora nesse momento, né? Porque fala, meu Deus, 0,18? Você vai usar a bomba de seringa, né? A gente geralmente tem só uma casa decimal, então você pode arredondar para 0,2 ml hora, ok? Então vai ser lá o alprostadil, né? A prostaglandina em 50 de soro, EV a 0,2 ml hora. E isso vai te dar uma dose de 0,01 microgramas quilo minuto, tá? Macetinhos para a gente calcular drogas em infusão contínua, tá bom?